Olá, pessoal. Aqui quem fala é Raquel Moraes. Nós vamos iniciar aqui nossa revisão reta final para o TCE do Rio Grande do Sul. Então, estamos na revisão parte 4. Já vou pedir aqui, antes da gente iniciar nossa aula, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, caso você ainda não tenha ativado, para você receber as notificações todas as vezes que a gente colocar um conteúdo aqui no nosso canal. E começando já dizendo para quem vai servir essa revisão, né? Se você não vai prestar o concurso do TCE do Rio Grande do Sul, mas você está estudando para uma prova da banca Sebrasp, que é a mesma do TCE, ou até para outras bancas, mas você está estudando para concurso de arquiteto, essa revisão vai valer muito bem para você, principalmente porque a gente vai tratar aqui de um assunto que é muito cobrado em provas de concurso, que é licitações e contratos. Então, a gente vai trazer aqui temas importantíssimos para várias provas, então você vai conseguir aproveitar muito bem o que a gente vai trazer nessa aula, certo? Então, não só para quem vai prestar o TCE do Rio Grande do Sul. E como nós organizamos essa revisão final? Nós temos outras três partes, né? Essa é a parte 4. Então, já estão aqui no nosso canal no YouTube as outras três partes dessa revisão final. Então, se você ainda não assistiu, corre aqui no canal para assistir. E nós tivemos essas três partes, né? A parte 1 foi com o nosso professor Valdinei, professor excelente que trouxe diversos temas importantes aí para assuntos, né, relacionados a concursos de arquiteto. Professora Manuela Prado, que também é uma grande amiga minha, e já fizemos várias parcerias juntas, e agora a gente está aqui juntas nessa revisão final com o Organiza. Também trouxe outros temas de arquitetura, e o Tiago, que trouxe, professor Tiago, que é engenheiro civil, e trouxe assuntos para arquiteto, mas mais relacionados com engenharia civil, assuntos um pouco mais técnicos de estruturas e materiais, certo? Então, aqui o resumo dos assuntos que já foram tratados nas outras partes. Temos aí teoria da história da arquitetura, patrimônio, topografia, foram assuntos tratados na parte 1. Os assuntos tratados na parte 2 pela professora Manu e os assuntos tratados na parte 3 pelo professor Tiago, certo? Então, corram lá para assistir se vocês ainda não assistiram as outras três partes. E aqui, pessoal, na parte 4, nós vamos tratar, como eu mencionei, de licitações e contratos, tá? E a gente, dentro de licitações e contratos, a nossa lei principal, que é a que a gente vai focar aqui na nossa revisão, a 14133 de 2021, tá? Então, tanto o assunto de licitações quanto de contratos, nós vamos tratar aqui dentro da 14133. E a lei de regime, não, do regime de concessões e permissões e a lei de PPPs, de parcerias público-privadas, nós vamos tratar na nossa revisão secreta, que fica exclusiva para os alunos do Organiza na plataforma, tá? Então, a gente sempre faz, inclusive, as outras partes também. Quem já assistiu já sabe como que funciona, né? A gente traz aqui assuntos muito relevantes nessa revisão que fica disponível para todo mundo aqui no YouTube, mas a gente também separa alguns assuntos chaves para a gente tratar nas revisões secretas com os alunos, tá bom? Então, hoje aqui a gente vai focar na 14133. E aí, dentro de licitações, né, a gente tem esses grandes temas aí. Então, a gente vai trazer aí, vamos fazer uma abordagem dos principais aspectos. Lembrando, gente, que a gente sempre parte do pressuposto, né, que nessa revisão de reta final, a gente já está na ou nas vésperas da prova, e a gente espera que você já tenha feito o estudo teórico, que você já tenha passado por esses assuntos, e a gente aqui faz apostas, como a própria professora Manu falou na aula dela, a gente faz apostas de assuntos que nós acreditamos que tem grande probabilidade da banca Sebrasp cobrar. Então, a gente não passa por tudo, tá? Tem, inclusive, assuntos que são importantes aqui, que a gente vai dar uma pincelada, mas eu vou dizer para vocês, olha, é interessante a leitura agora perto na véspera, né? Faz a leitura desse artigo, faz a leitura desse assunto, para isso ir fresco na mente de vocês, mas aqui a gente vai passar pelos principais pontos. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que tratar o que é licitação. Acredito que você já saiba o que é licitação, né? Licitação, ele é um processo, um procedimento administrativo. O que é um procedimento administrativo? É um conjunto de atos. Então, você tem vários atos que juntos formam esse processo de licitação, tá? Então, é um procedimento que tem uma função administrativa. Isso é importante porque a gente vai ver onde que a 14133 ela é aplicada, né? Em quais âmbitos da administração pública ela é aplicada, e a gente vai ver que é sempre quando a administração exerce a função
administrativa, tá? E é aberto, né, o processo de licitação, a ideia é que ele seja isonômico, então, que ele seja impessoal. Então, você vai abrir para todos que estejam interessados, através do quê? De um instrumento convocatório, que é o edital. Então, é publicado um edital, e aí todo mundo que está interessado pode ir lá e formular sua proposta, e a administração seleciona a que é mais vantajosa, de acordo com alguns critérios. Aí a gente vai ver que critérios são esses, critérios objetivos para selecionar o que for melhor para a administração pública e para a finalidade pública, tá? Então, esse aí é vamos dizer, o princípio do que é e como é regido uma licitação. E aí, eu trouxe uns aspectos, né, pontuais para a gente ter em mente sobre licitações. Então, a gente tem um procedimento administrativo, como eu disse, que é um conjunto de atos. Ele é dentro da função administrativa, então a gente sabe, a administração pública também tem outras funções, como a judiciária e a legislativa. Então, a licitação é aplicada quando a administração está exercendo a função administrativa, tá? É aberto aos interessados, né? Quem quiser pode ir lá concorrer, apresentar a sua proposta. A possibilidade de formular propostas para esse objeto que a administração quer contratar com esse edital, né? E a administração vai selecionar o que for mais vantajoso para a finalidade pública, para ela, e, enfim, no final, um contrato é celebrado, tá? É o que a gente vai tratar no final, que é o assunto específico de contratos. Então, a gente tem uma primeira questão aí aplicada pela Sebrasp. A gente sabe que o TCE, gente, vai ser múltipla escolha, tá? Mas, ao longo da aula, vocês vão ver que eu trouxe algumas questões ou de certo e errado, porque são da banca, né? E são assuntos que a banca gosta de cobrar e também servem ali para a gente poder incrementar o conhecimento. Mas lembrando, também vamos ter questões objetivas de múltipla escolha aqui no meio da aula, tá? Então, essa primeira questão, ela foi aplicada aí na Universidade de Brasília, na Fundação Universidade de Brasília, para o cargo de arquiteto, que fala: os princípios básicos previstos na Lei de Licitações e Contratos são inaplicáveis às contratações realizadas em repartições públicas sediadas no exterior. Então, certo ou errado? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa primeiro pensar onde que a Lei de Licitações ela é aplicada, tá? Então, em que canto da administração ela é aplicada? Já dei uma palhinha quando a gente falou do que é licitação. Então, a gente tem que ter em mente que essa lei ela vai ser aplicada para a administração pública direta, autárquica e fundacional, sejam fundações públicas ou de caráter privado, tá? A gente tem o poder legislativo e o poder judiciário também dentro do âmbito da 4133, mas lembrando que quando o poder legislativo e o poder judiciário vão exercer a sua função administrativa. Então, quando o legislativo está legislando, ele não tem nada a ver com licitações. Quando o judiciário está julgando, exercendo o seu papel jurisdicional, também não tem nada a ver com licitações. Então, para esses poderes é quando eles estão exercendo a função administrativa, tá? E também fundos especiais e entidades que são controladas pela administração pública. Então, são nesses campos que a gente vai ter a aplicação da lei de licitações, tá? E aí, a gente tem uma pegadinha que a gente tem que ficar atento. Empresas públicas, sociedades de economia mista e as suas subsidiárias não, sim, a 1433. Por quê? Porque existe uma lei específica para essas entidades, tá? Então, a gente tem já a 13.303, que é a lei que rege ali o estatuto jurídico das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Então, elas vão seguir as regras que estão nessa lei e não na 14.133. Mas a gente tem uma ressalva na 14.133 que diz que o que se aplica no artigo 178, que é o artigo que traz ali as disposições penais, o que é crime dentro de licitações? Quais são as penas? Então, essa parte específica das penas, das disposições penais, se aplica no regime, né, para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista, certo? Então, a gente tem que ter isso em mente. E nós temos também previstos alguns casos especiais, em que a gente vai ter uma certa aplicação da 14.133, e a lei menciona expressamente isso, então a gente precisa saber também, porque a Sebrasp cobra. Quais são esses casos, tá? Então, a gente tem as repartições públicas sediadas no exterior. A princípio, elas vão obedecer disposições locais, tá? Peculiaridades locais.
mas elas também obedecem princípios básicos da lei de licitações. Então, o que for princípio básico na 14133 é aplicado para essas repartições sediadas no exterior, certo? Depois a gente tem recursos de empréstimo ou doação de agências e organismos internacionais. A lei diz que esse tipo de recurso, de doação, podem ter regras próprias. Então, você fica ali numa aplicação da 14133 meio que, digamos que, subsidiária, né? Então, você pode ter regras próprias, mas também pode seguir ali a 14133. E, por fim, ele menciona a gestão das reservas internacionais. Então, todos esses casos, vocês podem perceber que tratam a respeito de coisas que estão no exterior, que dizem respeito a recursos de fora, internacionais. Então, esse último da gestão das reservas internacionais não se aplica a 14133. Se aplica, elas são regulamentadas por um ato do Bacen, né, que é o Banco Central do Brasil. Então, é esse ato do Bacen que vai regulamentar como que vão ser feitas com as reservas internacionais, tá? Então, não se aplica 14133. Então, vamos lá. Voltando na questão, né, que a gente viu antes de ver esse âmbito de aplicação. Os princípios básicos previstos na Lei de Licitações e Contratos são inaplicáveis às contratações realizadas em repartições públicas sediadas no exterior. Certo ou errado? Errado, né, gente? Então, a gente viu que nas repartições públicas que são sediadas no exterior, a gente segue os princípios básicos que estão na 14133, tá? E isso é regulamentado como? É regulamentado por um ato ali a ser editado, um decreto a ser editado pelo ministro de Estado. Então, o ministro vai editar para regulamentar como que isso vai se dar ali dentro dessas repartições no exterior, tá? Mais uma questão aí, dessa vez aplicada no TJ de Santa Catarina, que diz: a lei número 14133, que é a nova lei de licitações e contratos, letra A, é aplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista, salvo no que diz respeito às sanções penais. Letra B, é aplicável às repartições públicas brasileiras sediadas no exterior, salvo se houver norma local mais protetiva ao erário. Letra C, é aplicável à contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda. Letra D, não é aplicável às contratações de tecnologia da informação. E letra E, não é aplicável às contratações relativas à gestão, direta ou indireta, das reservas internacionais no Brasil. Então, vamos analisar aí as alternativas de acordo com o que a gente já viu até o momento. Letra A e letra B, gente, quais são os erros aí? Na letra A, ele dizer que é aplicável para empresa pública e sociedade de economia mista, que são de direito privado, né? Tem pessoas jurídicas de direito privado, fazem parte da administração, mas são de direito privado. E tem seu próprio estatuto jurídico, como a gente viu, que é a 13.303. Então, o que se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista é justamente as sanções penais. Ele inverteu a lógica, né? Então, por isso que está incorreta aí. Não é aplicável, salvo no que diz respeito às sanções penais. As sanções penais são aplicáveis para essas empresas, tá? Letra B, ele diz que é aplicável às repartições públicas brasileiras sediadas no exterior. Até aí tá ok, porque a gente viu que para esse tipo de repartição, os princípios básicos são aplicáveis, mas salvo se houver norma local mais protetiva ao erário. E não necessariamente a legislação traz essa afirmação, tá? Então, ele não fala nada a respeito de ter uma norma local, ele só fala que essas repartições, elas obedecem peculiaridades locais, mas também os princípios básicos da 14133. Então, a princípio, né, se você ficasse com alguma dúvida, eu não sei se marco essa ou não, porque está trazendo uma ressalva diferente, analise as outras alternativas para ver se você encontra uma que você tem certeza que está mais correta, tá? Então, sempre é interessante a gente ler, né, todas as alternativas antes da gente tomar a decisão de qual vamos marcar. Então, vamos continuar aqui. Letra C. É aplicável à contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda. É justamente, gente, o contrário, tá? Vocês vão ver que para serviços de publicidade não vale. A gente vai passar sobre
a respeito, né, de exatamente quais tipos de serviços a 14133 se aplica, mas também a gente tem no artigo 3º, diz que não se subordina a 14133 contratações que já têm legislação própria. E para casos de serviço de publicidade, nós temos uma lei, tá? Que já trata a respeito desse tipo de contratação. Então, baseado já no artigo 3º, a gente já descartaria. Na sequência, eu vou mostrar para vocês usando os serviços, né, os tipos de aplicação onde a lei pode ser aplicada, e a gente vai ver que justamente ele exclui publicidade e propaganda, tá? Letra D diz que não é aplicável às contratações de TI, de tecnologia da informação, e no artigo 2º, uma das hipóteses de que a lei se aplica é justamente às contratações de TI e de comunicação, tá? A gente vai passar na sequência por essa lista para vocês poderem já levar isso fresquinho também, mas por isso está incorreto e diz que não é aplicável. E por último, vou mostrar para vocês aqui as aplicações, né? Onde se aplica primariamente, onde não se aplica, onde a gente pode ter uma aplicação subsidiária, e depois a gente vê o gabarito dessa questão, certo? Então, aplicação primária, como eu disse para vocês, a gente tem, a lei traz alienação e concessão de direito real de uso, compra, inclusive se for sob encomenda, locação, concessão e permissão de uso, prestação de serviços, obras e serviços de arquitetura e engenharia e, por fim, a hipótese que a gente viu ali nas alternativas, as contratações de TI, de tecnologia da informação e de comunicação. E aí, a lei veda a aplicação da 14133 para contratos de operação de crédito e gestão da dívida pública e contratos com legislação própria. E quem que tem legislação própria, gente? A gente tem concessão e permissão de serviços públicos, que é a Lei 8.987, tem já regendo aí as contratações por concessão e por permissão, a lei das PPPs, das parcerias público-privadas, que é a 11.079, e a lei que rege os serviços de publicidade e propaganda, como eu disse para vocês, que é a 12.232. Então, como ele diz que a lei não se aplica, 14.133, não se aplica para quem já tem legislação própria, a gente tem esses casos aí que já tem legislação própria. Mas é importante a gente se atentar que existe essa aplicação subsidiária no caso de omissão. Então, digamos que dentro ali dessa lei que trata das parcerias público-privadas, tem algum ponto em que a lei que trata das PPPs é omissa, né? Tá faltando uma explicação a respeito daquele tópico dentro da lei. Então, a gente pode, de forma subsidiária, recorrer a 14.133 para a gente poder aplicar ela ali no que essa lei principal for omissa, tá? Então, esses são os casos aí que a gente tem na 14.133 a respeito disso, tá? E é importante saber os casos de não aplicação, viu, gente? Olhem aí os casos de não aplicação, que é a operação de crédito e a dívida pública, e quando tem legislação própria, tá? Então, com isso, a gente vê que o nosso gabarito fica na letra E, que não é aplicável, né, a 14.133, às contratações relativas à gestão, direta ou indireta, das reservas internacionais do Brasil. Como a gente já tinha visto, quem que regulamenta essa gestão das reservas internacionais? Um ato um ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, tá? Então, do Bacen, assegurada a observância dos princípios que estão lá na Constituição Federal, tá? Então, nosso gabarito aí fica a letra E. E agora a gente vai entrar nos princípios das licitações. A 14.133 trouxe um rol imenso de princípios, muitos princípios expressos. A gente tem alguns também que estão em outras partes, a gente vai mencionar um aqui na revisão, tá? Que não está escrito aí, mas deem uma olhada. Não vou ler aqui cada um deles com vocês, mas passem o olho novamente nesses princípios para vocês ficarem com eles mais frescos na mente de vocês. E o primeiro que eu queria comentar, né, que eu coloquei só o mnemônico aqui, é o LIMP, né? Então, vocês devem lembrar que o LIMP, né, que também está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que são os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E esses princípios são replicados dentro da 14.133, tá? Vamos lá.
que eu quero destacar com vocês o último também, que é o desenvolvimento nacional sustentável, muito em voga, né? Então, pode ser também, os princípios, eles podem ser muito bem utilizados por vocês também nas questões discursivas, né? Vocês podem aproveitar ali no momento da discursiva, caso vocês consigam, né, abordar esse assunto das licitações, ou seja, um assunto pedido pela banca, usar esses princípios para poder incrementar na resposta de vocês. Tá? Então, o princípio do desenvolvimento nacional sustentável é um princípio novo da 14133, então é muito interessante, pode ser uma provável cobrança da banca também. E aí a gente vem com a questão do TJ Pernambuco de 2024, que diz o seguinte: o cumprimento das normas e condições do edital de licitação, instrumento ao qual estão estritamente subordinados a administração e os licitantes, deve-se à observância do princípio. Então, qual o princípio que vai dizer ali que a gente precisa seguir as regras do edital? É o princípio, gente, da vinculação ao instrumento convocatório. Então, nosso gabarito está na letra A. O edital que é publicado da licitação, ele vai gerir todo o procedimento licitatório e ele vai determinar ali quais são os direitos e quais são os deveres, tanto da administração pública quanto de quem vai ser contratado, dos licitantes, tá? Então você não pode desviar do que o edital diz, por quê? Porque você precisa obedecer ali. Se você não seguir o edital, você pode acabar comprometendo a transparência, a isonomia, a segurança jurídica do processo. Então, você acaba desestabilizando outros princípios também da licitação, tá? E aí, vamos passar rapidamente aqui sobre as outras alternativas. A adjudicação compulsória, ela é um princípio, mas ela não está expresso nesse artigo principal que a gente tratou dos princípios das licitações. Ele está em outra parte da lei, tá? O que é adjudicação, gente? Adjudicação é o ato final no procedimento da licitação, que né, a licitação tem várias etapas, então quando você chega já no final, que você tem determinado quem é o licitante vencedor, você vai atribuir, né, a administração, né, ela vai atribuir esse objeto ao licitante vencedor, tá? Então, ela vai pegar o objeto da licitação e vai atribuir ao vencedor. Isso é adjudicar. Então, a administração faz essa atribuição. E a adjudicação compulsória, esse princípio diz que a administração ela é obrigada a entregar o objeto para o vencedor. Ela não pode entregar para outra pessoa, né? Para outro colocado. Ela vai atribuir o objeto ao vencedor. Isso que significa o princípio da adjudicação compulsória. Mas é importante ressaltar, gente, que isso não significa que existe a obrigação de adjudicar, tá? A administração ela tem o seu julgamento ali de conveniência e oportunidade, ela vai ver se é oportuno, se é do interesse dela entregar esse objeto ao vencedor ou não, tá? Se ela entregar, ela é obrigada a entregar ao vencedor. Mas ela também faz a ponderação antes se vai realizar o objeto ou não. Só porque ela licitou e teve um vencedor, não necessariamente ela vai celebrar o contrato, tá? Então, isso é importante vocês terem em mente também. E aí eu trouxe o artigo 71, que diz justamente que, encerradas as fases de julgamento e habilitação, então lá no final da licitação, quando a gente acaba todos os recursos administrativos, o processo da licitação ele é encaminhado para a autoridade e aí ela vai decidir entre várias hipóteses, né? Seja manutenção, seja revogar, se não for interessante celebrar esse contrato mais, quanto uma das opções é adjudicar o objeto e homologar a licitação. Então, a adjudicação compulsória é simplesmente a questão da administração ser obrigada a entregar o objeto pro vencedor. Mas ela não é obrigada necessariamente a fazer isso, tá? Ela pode fazer outras opções aí, inclusive revogar o procedimento licitatório sem celebrar o contrato, tá? E essas outras três alternativas aí, a gente tem o princípio da igualdade, que é a isonomia, que é o tratamento isonômico entre os licitantes. O princípio da moralidade, que é você agir sempre sob ética, probidade, boa-fé e respeito. E o julgamento objetivo, que você estabelece que você vai ter critérios objetivos no edital para julgar aquelas propostas, certo? Você não pode ter muitos critérios subjetivos que abram espaço para muita interpretação. Você tem que ter critérios que são objetivos. O julgamento ele é objetivo, certo?
não são a hipótese aí do nosso enunciado dessa questão. E agora vamos passar para a parte de modalidades, certo? Modalidade, gente, é uma das partes mais importantes que a gente vai tratar aqui hoje. É muito cobrado pelas bancas, principalmente pela Sebrae, porque é o nosso foco aqui. Então, a gente tem que ter em mente que são 5 as modalidades de licitação que existem hoje pela 14133. Existiam outras modalidades que foram extintas, tá? Então, não vou nem mencioná-las aqui. Inclusive, elas estão, às vezes, elas aparecem nas alternativas, né, das questões, justamente que as bancas tentam confundir. Mas eu não vou mencioná-las, mas o importante para a gente é saber que a gente tem hoje pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Sendo que o diálogo competitivo é uma novidade trazida pela 14133, então é muito relevante a gente conhecer os aspectos do diálogo competitivo. Então, vamos tratar aqui sobre os aspectos de cada uma dessas modalidades, tá? Primeiro, a concorrência. A concorrência, ela é a modalidade mais ampla que a gente tem. Ela pode servir para bens e serviços especiais, ela pode servir para obras e ela pode servir para serviços comuns e especiais de engenharia. Se forem serviços dentro de serviços de engenharia, tá? Se for serviço especial, a concorrência é obrigatória. Mas se for serviço comum, a gente vai ver que tem uma outra modalidade que pode ser aplicada. Então, fica entre concorrência e essa outra. Eu vou adiantar. Pregão, tá, gente? Que é para serviços comuns. Então, serviço comum de engenharia pode ser tanto por pregão quanto por concorrência, tá? Agora, se for especial, só pode concorrência. Critérios de julgamento, todos. Nós temos 6 critérios de julgamento, então, de todos esses 6, menos o maior lance pode ser aplicado para concorrência, tá? O maior lance, ele só é aplicado para leilão, por isso que é uma exceção. Os outros 5 são aplicados à concorrência. A gente vai ver na próxima questão quais são esses critérios, né, de julgamento, tá? E o rito da concorrência é um rito comum. Então é importante a gente saber aí que o rito é comum. Não vou entrar em detalhes muito sobre o rito, que a banca não costuma cobrar muito esses pormenores, mas é importante vocês saberem que não é um rito especial, é um rito comum. E aí, essa questão em 2024 da Cefaz do Acre, que diz: de acordo com a nova lei de licitações e contratos, a contratação de bens e serviços especiais se dará mediante a modalidade de licitação denominada. E aí, concorrência, gente. Então, foi o que eu disse. Sempre que for especial, seja de serviço de engenharia ou outro tipo de serviço, se for especial, é concorrência, tá? Então, bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento pode ser, e aí estão aí os 5 critérios de julgamento que eu mencionei, né? Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Então, esses 5, todos eles são aplicados à concorrência. Mais uma questão agora da Defensoria de Rondônia para cargo de analista, que diz o seguinte: de acordo com a Lei 14.133, concorrência é uma modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais, cujo critério de julgamento poderá ser. Então, vamos ter que achar um critério de julgamento aí nas alternativas. Letra A diz empreitada integral. Empreitada integral, gente, é um regime de execução. Vamos falar sobre os regimes de execução um pouco mais para frente aqui na aula, mas não tem nada a ver com critério de julgamento. Maior preço, tem cara de critério de julgamento, mas será maior preço um critério de julgamento? Vamos deixar aí a letra B. Letra C, sistema de registro de preços. Sistema de registro de preços, gente, é um procedimento auxiliar, não tem nada a ver com critério de julgamento, tá? Então, é um sistema para você poder deixar registrado, que a administração usa para deixar registrado vários fornecedores com os respectivos preços dos objetos. É um procedimento auxiliar para as licitações. Letra D, maior retorno econômico. Esse aí é um critério de julgamento. E letra E, ata de registro de preços. Ata de registro de preços também é um instrumento que faz parte do sistema de registro de preços, onde você tem ali, a administração faz uma listagem dos fornecedores, com os respectivos valores dos objetos, não tem nada a ver com critério de julgamento. Então, nosso gabarito é letra D, maior retorno econômico.
Talvez poderia confundir ali a letra B, porque fala ali de maior preço, mas a gente sempre tem que pensar, gente, que os critérios de julgamento, eles são favoráveis para a administração. Então, ela não vai querer selecionar com base no maior preço, porque isso não seria mais vantajoso. Então, o critério, na verdade, que existe é de menor preço, tá? E o maior retorno econômico aí na alternativa D também, que existe aí entre o rol de critérios de julgamento para concorrência. Modalidade agora pregão. Vamos falar do pregão. Pregão, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, ele é sobre serviços comuns, tá? Então, bens e serviços comuns sempre é pregão. Não tem como você contratar bens e serviços comuns com outra modalidade de licitação, tá? Exceto se for serviço comum de engenharia. Então, serviço comum de engenharia, você pode escolher ou pregão ou concorrência. Tá? Então, a lei deixa em aberto aí para a administração selecionar o que for melhor para ela de forma discricionária. E quais são os critérios para o pregão? Justamente por ele ser ali de bens comuns, que são padronizáveis, que podem ter ali já tem seu padrão estabelecido, né? Já tem as características certinhas do tipo de bem, do tipo de serviço. Você tem como colocar critérios que sejam de menor preço ou maior desconto. Por quê? Porque você já tem ali já bem definido qual que é o objeto que você quer, bem descrito, com as características certinhas. Então você pode ali colocar esses critérios de menor preço ou maior desconto para esses objetos que são comuns. E o rito do pregão é igual à concorrência, é um rito comum também, não é especial. Só que nós temos vedações dentro do pregão. Tem algumas hipóteses em que ele não pode ser aplicado. Quando que ele não pode ser aplicado? Como eu disse, serviços especiais de engenharia, serviços técnicos especializados de natureza intelectual. Então, falou de serviço de natureza intelectual, não pode botar o pregão no meio. Locações imobiliárias e alienações, certo? Então, esses casos você não pode usar o pregão. Então, questão da Sebrasp para arquiteto na Prefeitura de Maringá. Considerando que bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, assinale a opção que representa a modalidade de licitação que é obrigatória para a contratação de bens e serviços comuns na 14133. Foi justamente o que nós acabamos de ver, gente. Quando a gente tem especificações usuais que a gente pode realmente definir de forma objetiva quais são as características, quais são os padrões que a gente quer naquele bem, naquele objeto, é porque a gente está tratando de pregão. Então, ele diz lá no artigo 6º que pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento pode ser o de menor preço ou o de maior desconto. Então, a gente só tem esses dois critérios no pregão, certo? Ah, sim, só queria mencionar com vocês a respeito das alternativas, né? Credenciamento, gente, é um procedimento auxiliar, tá? A letra A, que é diálogo competitivo, D, leilão e E, concurso, são modalidades, mas B, que é credenciamento, é um procedimento auxiliar. Não é credenciamento, não é modalidade, certo? Então, vamos tratar de mais uma modalidade agora, que é o concurso. Não é, gente, o concurso que nós estamos aqui reunidos para prestar, que é o concurso público de provas e títulos. O concurso que a relação está tratando, 14133, é justamente aquela licitação que serve para contratar um trabalho artístico, como, por exemplo, um projeto de arquitetura, né? Seja para alguma obra pública, algum prédio público, um monumento. Então, a administração vai abrir um edital de licitação de concurso para poder avaliar projetos artísticos, técnicos ou científicos, para poder selecionar o que for melhor, que tiver a melhor técnica, o melhor conteúdo artístico. E aí, esse licitante vencedor, que tiver esse projeto, esse trabalho vencedor, ele vai receber um prêmio ou uma remuneração. Esse é o concurso que nós estamos tratando aqui, tá? E é importante a gente saber que o rito desse concurso ele é especial, não é comum, igual os anteriores que a gente viu, né? Pregão e concorrência, o rito é comum, aqui o rito é especial. E a gente também tem a questão do prazo, tá, gente?
A divulgação do edital do concurso tem que ter uma antecedência mínima de 35 dias úteis. Então, o edital tem que ser publicado, no mínimo, 35 dias úteis antes da celebração, para que dê tempo dos interessados apresentarem as suas propostas, os seus trabalhos nesse edital, certo? Então, questãozinha aí do Sebrasp para a Polícia Federal que diz: acerca de licitação, julgue o item de que se segue. No concurso, modalidade licitatória de caráter intelectual, o julgamento técnico é relativamente subjetivo, mas não arbitrário, devendo ser realizado pelo critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. E aí, certo ou errado? Correto, gente. Existe sim um grau de subjetividade quando a gente vai avaliar um trabalho técnico, científico ou artístico dentro de um concurso, tá? Justamente porque o critério é de melhor técnica ou conteúdo artístico, não é em relação a preço, não é em relação a desconto, não. É um critério de julgamento que vai selecionar a melhor técnica, o melhor conteúdo de arte. Então, existe sim uma certa subjetividade. Isso não implica em dizer que o julgamento é subjetivo, tá? A gente tem o princípio das licitações que diz que o julgamento das licitações é objetivo, e sempre, tá? Então, mas aí a banca colocou, tentando de uma certa forma fazer uma pegadinha para quem conhece a questão do julgamento objetivo, dizendo que o julgamento técnico é relativamente subjetivo, tem uma certa subjetividade, mas dizendo que não é arbitrário, exatamente, não é arbitrário, porque a gente tem critérios objetivos no edital para fazer essa avaliação, mas sim, tem um pouco de subjetividade nessa avaliação artística, tá? Então, o nosso gabarito aí é correto, certo? Para essa questão da Sebrasp. Então, atenção aí para as pegadinhas da banca. Mais uma modalidade, leilão, tá? O leilão, gente, ele só serve para alienar, fazer alienação, vender para terceiros. Então, você pode fazer tanto com bens móveis quanto bens imóveis. O leilão serve para as duas coisas. E o único critério que pode ser aplicado no leilão é o maior lance, justamente porque você abre aquele edital de leilão, você vai abrir para os interessados darem lances, valores, para conseguirem comprar, adquirir, né, aquele bem, seja móvel ou imóvel. O rito é especial, tá? Igual o concurso, rito especial. E a divulgação do edital de leilão também tem um prazo, só que esse prazo é de 15 dias úteis. Então, no mínimo, 15 dias úteis da data prevista para a realização do leilão, o edital tem que ter sido publicado. E por último, temos o diálogo competitivo. Vamos abordar aqui. Quando que nós vamos utilizar o diálogo competitivo? O diálogo competitivo, gente, ele serve para você trazer em situações específicas, tá? Você quando a administração quer uma coisa inovadora, né, tecnológica ou técnica, e não há no mercado um paralelo, ou o que existe no mercado tem que ser adaptado. A administração não necessariamente tem ali alguma solução pronta que ela possa aproveitar, ela precisa pensar a respeito dessa solução. Aí, a modalidade mais pertinente para isso é o diálogo competitivo. A gente tem critérios de julgamento que são próprios, tá? Próprios no sentido de a administração escolhe. Dentro do edital do diálogo competitivo vai ser ali definido qual que é o critério de julgamento que vai ser utilizado, certo? E um ponto importante no diálogo competitivo é que a gente tem a formação de uma comissão de avaliação, tá? Então, a comissão de contratação, que é formada por 3 servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, né? No caso de ser da administração indireta, então empregados públicos, no mínimo ali 3 servidores ou empregados públicos para compor essa comissão. Então, o diálogo competitivo tem essa peculiaridade, nenhuma das outras modalidades tem essa previsão de formar uma comissão para contratação. E aí, o diálogo competitivo, por ser uma modalidade em que a gente vai ter uma discussão de qual será a solução, ele é dividido em etapas, né? Etapas diferenciadas. A primeira delas é ter um edital ali de pré-seleção. Então, esse edital, gente, ele tem que ser publicado com no mínimo 25 dias úteis para que os interessados manifestem interesse, tá?
antes da gente realmente fazer essa seleção de dos que vão ali conversar com a administração. Então, esse edital de pré-seleção ele é publicado e, no mínimo, 25 dias úteis ali para os interessados se manifestarem. Depois, a gente tem a pré-seleção de fato. A pré-seleção ela é feita com critérios objetivos, certo? Não são critérios subjetivos. Novamente, é o julgamento objetivo, o princípio do julgamento objetivo aparecendo. E todos que estiverem habilitados passam para a próxima fase do diálogo com a administração. Então, você não tem aí, por exemplo, um ranqueamento, uma classificação, e você vai desclassificar um determinado número. Não, todo mundo que atendeu os critérios da administração, que ela colocou lá no edital, todo mundo que atender vai ser pré-selecionado para a fase dos diálogos. Então, a administração tem esse momento para conversar com os interessados para ver como que ela pode, qual solução que ela pode adotar para resolver aquele problema, para encontrar esse objeto que ela está buscando. E aí, com os diálogos, a partir dessas conversas, aí sim a administração publica um edital. Um edital da fase competitiva, né? O edital realmente dizendo o que ela quer. E aí, esse edital ele tem que dar um prazo de no mínimo 60 dias úteis para que os particulares apresentem as propostas de acordo com esse edital. E, por fim, você tem de fato essa fase competitiva, onde vai ocorrer o julgamento e vai ser selecionado o licitante vencedor, que apresentar ali a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para a administração. Vamos lá, questão da Sebrasp e do Tribunal de Contas do Paraná. Considere que Marcos, João e Antônia, servidores efetivos de determinado órgão, tenham sido designados para compor a primeira comissão de contratação de seu órgão, conforme as disposições da Lei 14.133. Nesse caso, a modalidade de licitação que deve obrigatoriamente ser conduzida pela comissão que Marcos, João e Antônia integram é... Então, já vimos a deixa antes, né, gente? Quando se trata de comissão para contratação, a única modalidade que prevê isso é o diálogo competitivo. Então, nós temos aí, ó, no artigo 32, dizendo que o diálogo competitivo será conduzido por uma comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos que pertencem aos quadros permanentes da administração. Admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico dessa comissão. Então, esse último trecho também é relevante para a gente levar para a prova. Não só os servidores estão atuando ali na comissão de contratação, a gente também pode ter a contratação de terceiros para assessorar, tá? Essa comissão. E aí, mais uma questão dessa vez desse ano, aplicada na Univesp, que diz, em relação às modalidades de licitação previstas na 14.133, julgue os itens que se seguem. Então, temos 4 alternativas, ele quer a opção correta, né? Então, vamos lá, vamos avaliar cada um dos itens. Número 1, o leilão somente será realizado por leiloeiro oficial, que deverá ser selecionado pela administração pública. Aí, pessoal, a número 1 já está incorreta. Por quê? Porque o leilão ele pode ser conduzido tanto pelo leiloeiro oficial quanto por um servidor que vai ser designado pela administração, tá? Então, a número 1 erra em dizer que só vai ser realizado pelo leiloeiro. A 2, os serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e as obras e serviços de engenharia de qualquer espécie devem ser contratados na modalidade pregão. Gente, não, né? Justamente ele está tratando das vedações ao pregão que a gente viu. Então, o pregão não pode ser aplicado para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e também obras e serviços de engenharia, tá? Então, a gente não pode aplicar, nesses casos, o pregão. Então, a número 2 também está incorreta. A número 3, concorrência e pregão seguem o rito procedimental comum, legalmente previsto, que envolve, entre outras, as fases de julgamento, habilitação e homologação. Justamente o que nós vimos anteriormente aqui na aula. Concorrência e pregão seguem o rito comum. Quem segue rito especial? Leilão segue rito especial, concurso segue rito especial. E o diálogo competitivo, a lei não define, ela diz que o edital, né, vai trazer ali o critério de próprio, né? O diálogo competitivo tem critérios próprios, o edital que vai definir.
Então, concorrência e pregão tem um rito procedimental comum. E qual que é esse rito, né? Quais são as fases? As fases são, a gente tem fase preparatória, a gente tem a divulgação do edital, a gente tem a apresentação das propostas, a gente tem o julgamento, depois que é julgado é que a gente faz a habilitação do vencedor, e depois a gente tem fase de recurso e, por último, a homologação. Então, ele falou correto aí, que entre outras fases, a gente tem dentro do rito comum o julgamento, a habilitação e a homologação, tá? Ele mencionou apenas algumas aí, mas não invalida a alternativa. E por último, ele fala do diálogo competitivo, que se aplica quando o objeto contratado envolve inovação tecnológica ou técnica e a impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Justamente o que diz ali, gente, o artigo 32, que fala sobre o diálogo competitivo. Ele fala que o diálogo é restrito para as contratações em que a administração queira contratar um objeto que envolva inovação tecnológica ou técnica, quando tem possibilidade, né, do órgão ter a necessidade dele satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, que foi o que eu mencionei, não tem nada no mercado disponível que a administração possa aproveitar, ela vai ter que adaptar o que existe. Então, se ela tem que adaptar o que existe, ela não sabe como fazer, ela precisa conversar com os interessados. E também quando há impossibilidade de essas especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. A administração não sabe exatamente o que ela quer, ela não tem como descrever. Então, ela precisa conversar, chamar esses interessados, sentar e discutir qual seria a solução adequada. Então, com isso, a gente tem tanto a alternativa 3, né, a terceira afirmação, e a quarta afirmação corretas, gabarito letra D de dado. Vamos para contratação direta. Então, gente, a regra é licitar. Então, a gente precisa ter isso em mente. A regra para a administração é firmar contratos, né, contratar bens, serviços, obras, é firmando o contrato através de licitação. Mas existem alguns casos particulares em que a administração pode fazer isso de forma direta, sem o processo licitatório. Ela pode firmar um contrato direto com o interessado ou, enfim, o prestador de serviço. E vamos ver que casos são esses da contratação direta, tá? A gente tem inexigibilidade, que é um rol, tá? De casos aí que a gente tem de contratação direta, e a gente tem a dispensa. A dispensa ela é dividida em dispensável e dispensada. A dispensável é justamente quando a administração pode escolher se ela se enquadra, se a situação se enquadra ali no que está dizendo no rol da 14133, a administração pode escolher se dispensa a licitação, né, contrata direto, ou se faz a licitação, ela pode escolher. Os casos de dispensada, não. Dispensada é obrigatório que a administração contrate direto, tá? Ela não pode fazer licitação. E aí vamos falar um pouquinho, vamos focar mais em inexigibilidade e na dispensável, tá? A dispensada a gente vai passar rapidinho, porque a banca não costuma cobrar tanto, mas eu trouxe para vocês, tá? Para vocês terem também esse material com vocês, mas vamos focar na inexigibilidade e na dispensável. Primeira coisa que a gente tem que lembrar de inexigibilidade é que inexigibilidade é quando a competição é inviável. Então, não tem como a administração colocar mais de um interessado para competir. São situações em que não é possível existir esse embate, essa competição. E a lei de licitações, ela traz algumas situações, mas de exemplo, tá? Então, ela menciona ali algumas situações que podem acontecer em que a competição é inviável, mas isso não existe na prática outras situações que vão cair nessa regra de competição inviável, tá? Então, a gente tem que lembrar aí que os exemplos que estão ali na lei de licitações, eles são meros exemplos mesmo. E quais exemplos são esses? Quando a gente tem um fornecedor exclusivo, né? Então, não tem mais ninguém no mercado oferecendo aquilo. Então, é um caso que a competição é inviável. Lembrando que fornecedor exclusivo não significa preferência por marca, tá? Isso é muito importante. Às vezes a banca quer fazer uma pegadinha com isso.
você não, ter um fornecedor exclusivo não significa que só ele fornece aquela marca. A administração não pode escolher por marca. Ela tem que escolher por especificações, por características objetivas daquele bem, daquele serviço que ela quer contratar. Ela não pode focar em uma marca específica só por conta de ser uma marca específica, certo? Então, fornecedor exclusivo aí é o único no mercado, a primeira hipótese. Depois a gente tem artista consagrado, né, que seja ali reconhecido pela opinião pública. Então, só aquele artista, não tem outro que substitua ele. Então, também é um caso de competição inviável. Serviço técnico profissional com prestador de notória especialização. Então, a lei de licitações traz um rol de que serviços técnicos seriam esses que podem se enquadrar nessa hipótese. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. A gente também tem contratação por credenciamento. Credenciamento, ele é um processo em que a gente vai cadastrar vários fornecedores, vários prestadores de serviço. Então, a gente também não tem necessariamente a competição, tá? Então, você vai contratar ali por credenciamento, você vai escolher ali entre todos, eles não estão necessariamente competindo entre si. Então, é um exemplo de que a competição é inviável, certo? Imóvel. Imóvel, quando você tem um imóvel que tem características e localização específicas para o que a administração deseja, né? Só naquele lugar, que não tem outro imóvel naquele lugar, não tem um imóvel que tem as mesmas características desse imóvel. Então, se ele tem esse tipo de configuração, né? Se ele tem características próprias, localização que fazem com que ele seja único, também não tem como a gente competir. Então, a administração pode contratar por inexigibilidade. E aí, vamos tratar especificamente do caso que eu falei do exemplo do serviço técnico profissional com profissionais de notória especialização. Que casos, que tipos de serviços são esses? A lei traz estudo técnico, planejamento, projeto básico, executivo, tudo isso são serviços técnico profissionais. Pareceres, perícias e avaliações, assessoria, consultoria, auditoria financeira ou tributária, fiscalização e gerenciamento de obras ou serviços, defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento de pessoal, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, controles de qualidade e monitoramento, e, por fim, a lei diz expressamente que não é válido a inexigibilidade para casos de publicidade e divulgação, não se aplica, tá? E também nem para subcontratar. Por que subcontratar? Porque justamente se você está contratando um prestador de serviços justamente porque ele é o único, né? Ele tem uma notória especialização, ele é o único no mercado que é capaz de prestar esse tipo de serviço, de te oferecer esse bem. Não tem por que você contratar direto com ele por inexigibilidade se ele vai subcontratar para um outro terceiro, uma outra pessoa realizar o serviço para a administração. Então não pode. Você não pode contratar por inexigibilidade pela especialização do cara e esse cara fazer uma subcontratação. Então isso é vedado, tá? A subcontratação ela existe dentro da lei de licitações, é possível ela ser realizada em alguns casos, mas o edital vai prever isso, né? O edital de licitação vai prever que a subcontratação em que partes, né, ela pode ser aplicada, mas não nesse caso de inexigibilidade, justamente porque você está contratando pela especialização do prestador, do fornecedor, tá? E aí quero ressaltar com vocês, prestem bem atenção nessa questão da restauração de obras de arte de bens de valor histórico, tá? Porque isso também tem uma pegadinha com a parte de dispensa. Lá em licitação dispensável, que é aquela que a administração pode fazer a licitação ou não, nós temos um caso em que trata de restauração de obra de arte. Mas aí a redação é um pouquinho diferente, traz um critério diferente que a gente vai ver. Então parece. Então, assim, às vezes, confundir a banca pode botar uma pegadinha sobre isso, mas a gente vai ver exatamente qual é a diferença, tá? Então, vamos lá para uma questão aqui de 2023 do INPE. Desde que caracterizada a inviabilidade de competição e demonstrada notória especialização, é permitida a contratação por inexigibilidade de projetos básico e executivo de obras. Certinho, gente. Foi o que a gente acabou de ver. A inexigibilidade quando a competição é inviável, tá? E a gente tem que demonstrar, claro, que aquele prestador, que aquele fornecedor, ele tem notória especialização naquilo que ele vai fazer.
E uma das hipóteses desses tipos de serviço, como a gente viu, é estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos e executivos, tá? Então, sim, é possível a gente caracterizar aí através desses critérios e contratar por inexigibilidade. Mais uma questão agora de 2025, que diz: de acordo com a Lei 14.133, se um órgão público decidir contratar diretamente profissional do setor artístico que seja consagrado pela opinião pública, a licitação será. E aí, artista consagrado, não tem nenhum outro igual a ele, não tem competição, a licitação é inexigível, tá? Então, contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, tem que ser um artista que é consagrado para a gente poder aplicar o dispositivo de inexigibilidade, tá? Mais uma questão de 2020, ó, é hipótese de inexigibilidade de licitação A. Letra A, contratação de prestação de serviços com organizações sociais. Letra B, contratação de remanescente de obra em consequência de rescisão contratual. Letra C, contratação de associação sem fins lucrativos de pessoas com deficiência, com deficiência física. Letra D, inscrição de servidores públicos em seminários sobre contratos que tenha por objetivo a capacitação. Letra E, restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada. Aqui é que tem a pegadinha que eu mencionei para vocês da restauração, tá? Vou já adiantar, nosso gabarito é letra D de dado, que é inscrição de servidores públicos em seminário sobre contratos que tenha por objetivo a capacitação. Justamente porque lá no rol dos serviços técnicos que podem ser contratados por inexigibilidade, a gente tem treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Essa hipótese aí de você inscrever os servidores para um seminário onde eles vão se capacitar, entra nessa hipótese de treinamento de pessoal. E a restauração de obras de arte, gente, essa hipótese está descrita aí, é hipótese de dispensável. Por quê? Porque você precisa para fazer a restauração de obras de arte ou objetos históricos, verificando a autenticidade, né, fazendo a autenticidade certificada, é hipótese de dispensável. Licitação de dispensável. Quando a gente tem restauração, se ele fala só restauração de obras de arte e bens de valor histórico, né, ainda tem essa diferença, né? Que a inexigibilidade fala restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, aí sim a gente veio por inexigibilidade. Então, reparem, realmente é uma diferença bem sutil. Vou trazer aqui para vocês, ó, no artigo do 75, que trata sobre a licitação dispensável, ele fala aquisição, tá? Também tem essa hipótese de aquisição, não só restauração. Então, compra ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente ou compatíveis com as finalidades do órgão. Então, a gente tem esses dois critérios na dispensável, né, para restauração dos bens, para restauração das obras de arte. A gente precisa ter a autenticidade certificada e a gente precisa que tenha a ver com as finalidades do órgão. Então, muitas vezes, por exemplo, um museu, vamos dizer, um museu que vai realizar ali uma restauração de uma obra de arte, tem a ver, é compatível com as finalidades desse museu. Então, você vai fazer por licitação por dispensa, certo? É uma licitação dispensável. Ele pode fazer licitação ou não. Só é inexigível quando é restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Então, é uma redação truncada mesmo. Sugiro que vocês deem uma lida nos dispositivos, tá? Realmente na lei seca, peguem ali nesses últimos dias para fazer essa leitura e terem isso bem essa diferença aí bem fresquinha na mente, né? O artigo 74 aí com a redação da inexigibilidade, com a redação de restauração de obras de arte de bens de valor histórico. E por fim, as outras alternativas, tá, gente? A letra A, por exemplo, contratação de prestação de serviços com organizações sociais, dispensa, contratação sem fins lucrativos de pessoas com deficiência, dispensa, tá? E sobre o remanescente de obra, a gente vai ver mais para frente na aula também como que a administração vai fazer caso o contrato seja extinto durante a execução. O que faz para poder continuar com esse remanescente aí que falta ainda para a obra? A gente vai ver isso mais para frente. E aí, agora vamos tratar exatamente sobre a dispensável, a licitação dispensável, que está dentro de dispensa, né? Que eu falei, dispensa dividida em dispensável e dispensada.
Então, primeiro, vamos focar aqui na dispensável, que é a mais importante. O rol, diferente da inexigibilidade, que só traz alguns exemplos, a dispensa ela é um rol taxativo. Então, todas as hipóteses possíveis para dispensável estão descritas na 14133. Se não tiver escrito lá, não pode aplicar o dispositivo, tá? Todas as hipóteses lá já estão exaustivamente colocadas. E eu não trouxe todas, tá, gente? Porque realmente são muitas hipóteses. Também sugiro que vocês deem uma lida nesse artigo, no artigo 75. Até deixei, né, o número do artigo para facilitar de vocês encontrarem lá na lei. Mas deem uma olhada. Eu trouxe aqui alguns que eu considero mais relevantes, né? Que a gente realmente está fazendo apostas aqui. Então, a gente tem função do valor. Vamos pormenorizar, né? Que valor é esse? Tem um valor aí máximo, um valor teto. Se for abaixo desses valores, pode sim contratar por dispensa. Licitação deserta e fracassada, que é quando a gente não tem ninguém comparece na licitação, ou então todos que comparecem acabam sendo desclassificados, sejam porque as propostas não atenderam os critérios, não atenderam na questão do valor. Então, a gente tem essa hipótese de poder fazer dispensa. Emergência ou calamidade pública, também vamos falar rapidinho aqui a respeito dessas hipóteses de emergência ou calamidade pública, que tem um detalhe que eu quero tratar com vocês. Comprometimento da segurança nacional, então, em caso de comprometimento da segurança nacional, pode dispensar, porque é importantíssimo. Situações graves como guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, grave perturbação da ordem pública, são todas situações graves em que você pode dispensar a licitação. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. E aí tem uma ressalva, porque se esses produtos para pesquisa, para desenvolvimento envolverem obras ou serviços de engenharia, a gente tem um limite de valor, que é de 300 mil, tá? Limite máximo. Se não tiver nada a ver com serviço de engenharia, não tiver nada a ver com obra, for um outro tipo de produto para pesquisa e para desenvolvimento, aí a lei não fala nada a respeito de limite de valor, tá? Então é importante a gente saber levar isso para a prova também. Depois a gente tem aquisição ou restauração de obras de arte ou objetos históricos, que foi o que a gente tratou na questão anterior, né? E aí, para essa aquisição, para essa restauração, a gente precisa lembrar dos requisitos, que é a autenticidade certificada e tem que ter a ver, né? Ter que ser compatível com as finalidades do órgão ali que vai realizar essa contratação. E por último, a gente tem contratação de profissionais de notória especialização para compor comissão de avaliação. Aí eu queria destacar esse caso de dispensável, porque pode também gerar confusão. A banca pode aproveitar para fazer uma pegadinha para dizer sobre essa notória especialização, porque aparece notória especialização lá na inexigibilidade, vocês lembram? Na inexigibilidade, a gente tem serviços técnicos profissionais, né? Com profissionais de notória especialização. Essa notória especialização tem que ser demonstrada e tudo. E a gente lá tem aquele rol de serviços que podem ser contratados por inexigibilidade. Aqui, gente, a gente está falando de profissionais de notória especialização, mas eles vão ser contratados para compor uma comissão de avaliação. Então, falou em comissão de avaliação, lembre-se da dispensa. Não é inexigibilidade. Ele pode tentar querer confundir com relação a essa questão da notória especialização, tá? Mas falou em comissão, para formar comissão de avaliação, é dispensável. Então, vamos para uma questão aqui de 2025 que diz: nos termos da Lei 14.133, é dispensável a licitação para aquisição de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Letra B, contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Letra C, contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de pareceres por profissionais ou empresas de notória especialização. Letra D, aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Letra E, contratação de profissional turístico, diretamente de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Gente, e aí, qual que é o critério da dispensável? Letra B, contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Aí eu trouxe aí exatamente o artigo 75, que trata da licitação dispensável, e traz essa hipótese. Quando você vai contratar profissionais
para compor comissão de avaliação e é um profissional de notória especialização, você pode fazer a dispensável, tá? As outras hipóteses, ó, letra A, fala de credenciamento, a gente viu, é a hipótese de inexigibilidade. Letra C, contratação de serviço técnico especializado para elaboração de parecer com uma empresa de notória especialização, tá? E notória especialização aparece de novo, mas dessa vez é um serviço técnico especializado. E ele ainda fala que é para fazer um parecer. É um dos tipos de serviço técnico que nós vimos lá em inexigibilidade. Então, letra C é hipótese de inexigibilidade. Letra D, aquisição ou locação de imóvel com características que tornam a sua escolha necessária, né? Ele é o único ali. Então, também é hipótese de inexigibilidade. E letra E, contratação de profissional do setor artístico que é consagrado pela crítica ou pela opinião pública, também hipótese de inexigibilidade, nosso gabarito. Então, nessa questão, fica a letra B de bola. E aí, tratando especificamente dos casos que eu quero falar com vocês da dispensável, né? A gente falou ali de alguns de uma forma mais superficial, agora eu vou tratar alguns pormenores de alguns casos específicos que eu quero trazer para vocês, aí que tem uma importância grande. O primeiro que é em função do valor. A gente tem um limite de 100 mil e a gente tem um limite de 50 mil para as contratações. E aí, cada um desses valores diz respeito a um tipo de contratação. Na inferior a 100 mil, a gente tem caso para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículo. Então, se enquadrar em uma dessas três hipóteses, se for menos de 100 mil reais, a gente pode fazer por dispensa, tá? Inferior a 50 mil, só se for outros tipos de serviços que não os de engenharia e compras em geral. Então, inferior a 50 mil, pode fazer por dispensa, tá? Esses valores que eu quero tratar aqui, que vocês têm que levar para a prova. E tem um caso especial que também resolvi trazer aqui para a gente estar ciente, que são as agências executivas e os consórcios públicos. Não vou entrar aqui nos pormenores do que é uma agência executiva, do que é um consórcio público. Uma agência executiva é uma autarquia, tá? Que enfim, recebe essa nomenclatura especial por alguns critérios, mas a gente não vai entrar nessa pormenorização, é só que eu quero que vocês levem isso para a prova, que se a contratação for feita por uma agência executiva ou por um consórcio público, esses limites são o dobro. Então, não é 100 mil para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos, é 200 mil. Então, até 200 mil, elas podem fazer por dispensa. E para compras e outros tipos de serviço, que não os de engenharia, esse limite não é 50 mil, ele passa a ser 100 mil. Então, se for até 100 mil, as agências executivas e os consórcios públicos podem realizar a contratação por dispensa, certo? E aí, mais um caso que eu quero também trazer um pormenor para vocês, que é emergência ou calamidade pública, tá? O que é a emergência ou calamidade pública? Quando você tem a urgência em atender aquela especificidade, aquela situação. Senão, você vai ter um prejuízo, você vai ficar comprometendo a continuidade do serviço, tá? Então, você não pode comprometer nem trazer prejuízo. Por isso, você pode fazer por dispensa, uma situação de urgência, tá? E aí, você pode fazer com base nessa situação, nesse artigo, né? Eu vou dispensar a contratação, vou contratar direto por conta dessa emergência, dessa calamidade pública, mas aí vou fazer para outras coisas, vou aproveitar que a gente está nessa situação aqui de emergência e vou usar a dispensa para contratar um objeto nada a ver. Não pode. A administração ela só pode utilizar essa justificativa e fazer a dispensa quando ela vai adquirir bens que são estritamente necessários para atender aquela situação. E também, se for para obras e para serviços, eles têm que ter um prazo de, no máximo, eles têm que ser concluídos em até um ano daquela situação, de quando aconteceu aquela emergência, aquela calamidade, tá? E aí, prorrogar pode? Não. A lei veda expressamente, não pode prorrogar. Tem que ser cumprido em até um ano essa obra, isso para ele tem no máximo um ano aí dessa emergência, tá? Sem poder prorrogar e sem poder recontratar com base nesses mesmos critérios, tá? Um licitante, né, um interessado que já foi contratado com base nesse dispositivo e não pode aí ser recontratado nessa mesma situação. E aí eu quero trazer para vocês um entendimento do STF, que diz justamente, olha, empresas contratadas sem licitação nos casos de emergência, elas podem ser recontratadas
para essa mesma situação, se o novo contrato, somado com o contrato anterior, não passe de 1 ano. Então, lá na lei de licitações, a gente tem expressamente vedando a recontratação. E aí vem o STF e diz: olha, pode recontratar? Sim, ó, tá dizendo, a lei de licitações diz que não pode, mas pode se na mesma situação você somar o contrato que vai fazer, né, novamente, o segundo contrato, você somar com o anterior, não pode dar mais do que 1 ano, tá? Então, eles trouxeram aí essa, digamos, essa exceção da proibição que a lei de licitações traz. E aí ele diz: essa restrição é só limitada quando se trata da mesma emergência, tá? Da mesma situação. Se for uma situação diferente, aí você já pode contratar a empresa com base nesse dispositivo da emergência sem problemas. Então, a gente está falando aqui quando a gente está falando da mesma situação, da mesma calamidade, da mesma emergência, tá? Aí você tem esse limite aí de 1 ano. E aí vamos para uma questão de 2023, certo e errado, que diz: a contratação de obra por dispensa de licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública está limitada a valores inferiores a 50 mil reais. E aí, certo ou errado? Gente, ele confundiu as bolas todas aí. Ele misturou dispensa por emergência e calamidade com dispensa por valor. São duas coisas diferentes, tá? Então, a gente tem dispensa por valor, que é o que eu falei para vocês, aquele limite de 100 mil e o limite de 50 mil, que pode ser o limite dobrado se for uma agência executiva ou um consórcio público, né, contratando. Então, isso é um tipo de dispensa, né, de licitação dispensável. Outro tipo de licitação dispensável é o caso de emergência ou calamidade pública. Não fala nada, esse caso de emergência não fala nada sobre valor, tá? Então, no caso de emergência, o que a gente precisa avaliar? Não é o valor da contratação, a gente precisa avaliar se vai causar prejuízo, se vai comprometer a continuidade do serviço público ou a segurança. E aí ele menciona, né, segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, sejam eles públicos ou particulares. Então, se for causar prejuízo para o particular, você também pode encaixar nessa hipótese, não é só prejuízo para os bens públicos, não. E aí você tem que respeitar aquela regra que eu mencionei. Você só pode realizar a dispensa por esse dispositivo se você for contratar, se você for adquirir bens que sejam necessários para atender aquela situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas em no máximo 1 ano, contando da ocorrência da emergência ou da calamidade. Aí traz o dispositivo da vedação, né? Vedada, prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação da empresa que já foi contratada com base nesse dispositivo. Então, lembrem-se do entendimento do STF. Pode ser recontratada? Pode. Se o contrato que vai ser feito novamente, somado com o anterior, der no máximo 1 ano, tá? A gente está aqui falando da mesma emergência, certo? Então, gabarito errado, ele misturou uma coisa com a outra e nada a ver. Segunda questão aqui sobre esse assunto, ele fala: para a contratação de obras e serviços de engenharia por dispensa de valor, deverá ser demonstrada no processo a inviabilidade de competição. E aí, certo e errado? Mais uma questão que ele misturou tudo. Ele misturou dispensa de valor, que é dispensável, né? Menos de 100 mil, menos de 50 mil, com inviabilidade de competição. Lembre que eu falei para vocês, pensou em inviabilidade de competição, pensem na inexigibilidade. São os casos que a gente viu mais lá no começo, tá? Então, esse gabarito aqui tá errado. Inexigível, artigo 74, tá aí os casos de inexigibilidade, é no artigo 74, quando é inviável a competição, e artigo 75, quando a licitação é dispensável, e aí uma das hipóteses é por conta dos valores. E por último, gente, vamos tratar da contratação direta da dispensada, certo? Dispensada, como eu falei, não cai tanto, mas vamos dar uma passada bem rapidinho aqui. Também é um rol taxativo, assim como a dispensável, né? Só pode, a dispensada só vale para os casos que estão descritos na lei. Se não tiver escrito aí, não pode encaixar dispensada. Basicamente, alienação, tá? Alienação tanto dos bens móveis quanto dos bens imóveis. E aí trouxe para vocês um esquema aqui com as hipóteses, né? Tanto de bens móveis quanto alienação de bens móveis quanto bens imóveis, tá? Então depois vocês façam essa leitura com calma. Não vou pormenorizar isso aqui porque também não é tão cobrado assim, mas é bom vocês fazerem uma leitura aí atenta antes da prova para terem isso com vocês.
E vamos agora para os regimes de execução. Um assunto também, ó, junto com modalidades que a gente tratou lá, pregão, leilão, concurso, concorrência. Aqui, regime de execução também é muito cobrado, gente. Então, atenção máxima nessa parte. É execução indireta. O que significa isso? Né? Só para a gente poder ter noção de em que momento a gente está explicando. A administração, gente, quando ela vai realizar uma obra, quando ela vai realizar um serviço, ou então adquirir um bem, ela pode fazer por conta própria, digamos uma obra, né? Obras, a gente está falando aqui de obras e serviços de engenharia. Quando ela vai realizar uma obra, precisa fazer um serviço de engenharia, ela pode fazer por conta própria. Isso seria execução direta. Mas ela também vai contratar, ela também pode contratar com terceiros, que é o que a gente está tratando aqui, é execução indireta. E quando a gente vai fazer, quando a administração ela vai contratar com terceiros para que tenha essa execução indireta, ela vai determinar o regime de execução. Como que esse terceiro vai executar esse serviço, essa obra? Quais são os critérios ali para você conseguir definir quais são as responsabilidades desse contratado, quais são as responsabilidades da administração? Então, isso vai depender do regime de execução, como que vai ser executado. E a gente tem, são sete regimes de execução, tá? Eu vou dar uma passada por eles aqui, vou trazer algumas palavras-chave para vocês conseguirem associar, né, qual o tipo de regime para cada palavra. Então, a gente tem empreitada por preço unitário, a empreitada por preço global e a empreitada integral. Então, são 3 tipos de empreitada. Depois, a gente tem contratação por tarefa, contratação integrada e contratação semi-integrada. E, por último, a gente tem fornecimento e prestação de serviço associado. E aí, eu deixei essas palavras-chave aqui para vocês, justamente para vocês conseguirem fazer essa associação, que geralmente a banca ela vai trazer ali no enunciado a descrição e vai pedir para você qual que seria o regime de execução, tá? Então, empreitado por preço unitário, quando ele fala de preço certo de unidades determinadas. A empreitada por preço global já é preço certo e total. Então, falou de preço total, é empreitada por preço global. E a empreitada integral é o empreendimento na sua integralidade. Então, vai entregar até ele prontinho ali para ser colocado em uso. Tá? Então, empreendimento na integralidade, empreitada integral. Contratação por tarefa. É quando você contrata mão de obra para servir pequenos trabalhos ali com preço certo, mas você pode fornecer material ou não. Então, falou ali de pequenos trabalhos, mão de obra, contratação por tarefa. A contratação integrada é quando o contratado ele é responsável tanto pelo projeto básico quanto pelo projeto executivo. Não é a administração que vai fazer o projeto básico. Na integrada, é o contratado. Além disso, ele também, claro, ele é responsável pela execução do objeto, os serviços que sejam necessários, o fornecimento dos bens que sejam necessários, tá? É uma contratação integrada, desde o projeto, responsável pelo básico, pelo executivo e essa execução, tá? Do objeto. A semi-integrada, ela abarca tudo isso, menos o projeto básico. Então, o contratado, ele é responsável pelo projeto executivo e pela execução do objeto, fornecimento de bens, serviços, enfim, para entregar ali o objeto prontinho para o uso. Mas quem faz o projeto básico na semi-integrada é a administração, tá? E, por último, a gente tem o fornecimento de prestação de serviço associado, que é justamente o contratado vai fornecer o objeto e também ele se responsabiliza pela operação, manutenção ou as duas coisas, por um tempo determinado. Então, é como se ele vai construir, digamos, uma estação de metrô e ele mesmo vai, por um determinado período, ser responsável por operar aquela estação de metrô ou por fazer a manutenção daquela estação de metrô, ou as duas coisas, vai operar e fazer a manutenção, e aí no próprio contrato, né, a gente que é celebrado com a administração, tudo isso é definido, tá? Então, o prazo, como que isso vai acontecer, como que ele vai executar e depois vai fazer essa operação, tudo isso vai ser definido no edital. No edital, desculpa, no edital não, gente, no contrato. Tá? O contrato celebrado na licitação.
Então, vamos para a questão aqui de 2022, que diz o seguinte: de acordo com a Lei de Licitações 14133, na execução indireta de obras e serviços de engenharia, assinale a opção que indica o regime de execução em que a administração é dispensada da elaboração de projeto básico, hipótese em que deverá ser elaborado o anteprojeto de engenharia. Então, nesse caso, é justamente o que a gente falou da contratação integrada. Por quê? Porque o contratado ele vai ser responsável tanto pelo projeto executivo quanto pelo projeto básico. A administração não vai fazer o projeto básico. Então, a gente tem aqui a contratação integrada, é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo. Ele vai também, claro, executar a obra, fornecer os bens, prestar os serviços, fazer montagem, teste, pré-operação, tudo que for necessário para a entrega final desse objeto. E aí, o que é importante a gente pensar, né? Se é o contratado que vai fazer o projeto básico, a gente precisa ter um projeto que a administração elabore para poder subsidiar a licitação, o edital. Né? Como que vai lançar um edital para um objeto que ela não tem a mínima ideia, né, do que seja, sem projeto nenhum? Então, para esse caso, a lei previu que a administração pública, né, no caso da contratação integrada, a administração pública vai fazer o anteprojeto. Então, ela faz o anteprojeto, que é um projeto um pouco mais básico, né? Que tem básico, não no sentido do projeto básico, no sentido de ele é um pouco mais simples, mas ele tem ali as informações necessárias para subsidiar a elaboração do projeto básico posteriormente pelo contratado, tá? E aí trouxe para vocês o artigo 46, parágrafo 2º, diz que a administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto, de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observar os requisitos estabelecidos lá no artigo 6º. Esse artigo 6º, gente, é um artigo de definições. Então, nesse inciso que está escrito aí, é onde tem a definição de projeto básico. Recomendo muito que vocês parem um momento para ver o artigo 6º também, porque o artigo 6º ele traz várias definições e as bancas gostam muito, né, de abarcar. A Sebrasp, principalmente, também traz todas as definições que estão ali nesse artigo são relevantes para a prova. Então, deem uma olhada nessa reta final, vai ajudar bastante vocês a terem esse conhecimento. E aí, uma parte específica que eu resolvi trazer como uma aposta também é a matriz de riscos. Tá? Então, a matriz de risco, gente, ela é uma cláusula que fica dentro do edital, tá? Ela vai definir os riscos, as responsabilidades, quem que vai ficar responsável caso aconteça determinada situação, ela vai caracterizar o equilíbrio econômico-financeiro, tá? Então, a matriz de riscos, ela está inserida na fase preparatória, que é quando a gente tem ali a elaboração do edital. Só que é importante a gente lembrar que a matriz de riscos, ela é facultativa. A lei de licitações diz que a administração pode elaborar a matriz de riscos para colocar no edital, mas existem casos em que ela é obrigatória, é isso que eu quero frisar com vocês, tá? Que é o quê? Obras e serviços de grande vulto, que são aqueles caracterizados quando o valor ultrapassa 200 milhões. Então, nesses casos, é obrigatório ter matriz de risco, e também nas contratações integradas e semi-integradas, que são os regimes de execução que a gente acabou de ver. Então, nesses casos, a matriz de riscos no edital é obrigatória, tá? E a Sebrasp já cobrou isso na CAGEPA recente para engenheiro civil. Então, ele fala, conforme a legislação vigente, um edital de licitação de obras pode contemplar a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia pré-definida pelo ente federativo. A ação da alocação de risco é obrigatória. E aí, vamos lá? Letra C, ó. Letra C. Em obras de grande vulto ou nas modalidades de empreitada integrada e semi-integrada. É justamente o que diz lá no artigo 22, parágrafo 3º. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotado regime de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Então, já foi cobrado aí, eu acho que é importante, foi uma aposta que eu trouxe aí. Geralmente a gente não fala sobre matriz de risco, mas
é um assunto relevante, principalmente para esse cargo que a gente está tratando aqui do TCE Rio Grande do Sul. E, por fim, vamos falar sobre os projetos, certo? Projetos para a gente fechar a parte de licitações. A gente tem projeto básico, projeto executivo, como vocês viram, a gente já mencionou, a gente também tem um anteprojeto, né? Então, o que é o projeto básico? O projeto básico é o projeto que tem um nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, certo? Ele é elaborado antes da licitação, em regra, exceto quando a gente tem a contratação integrada, né? Que é a contratação integrada, o projeto básico é elaborado pelo contratado, então é depois da licitação. E o projeto executivo, ele é o projeto que é suficiente para a execução completa da obra. Então, ele é bem mais detalhado, né? Ele traz ali o detalhamento do que o projeto básico define. E ele é também, em regra, ele é elaborado antes da licitação. Quando que ele não é elaborado antes da licitação? Na contratação integrada e na semi-integrada. Porque nesses dois regimes, o contratado é quem vai elaborar o projeto executivo. Então, o projeto executivo só vai ser elaborado depois da licitação, tá? Então, só nesses casos aí. Ele é obrigatório, o projeto executivo, gente, ele é obrigatório para obras e serviços de engenharia, então nunca pode deixar de ter o projeto executivo, seja feito pela administração, seja nos casos em que é feito pelo contratado. E ele é dispensado na hipótese de um estudo técnico preliminar demonstrar a inexistência de prejuízo. Trouxe essa ressalva para vocês, porque esse detalhe é importante, principalmente, como eu disse, frisando aqui, para o cargo em que a gente está falando, né? Tribunal de Contas, auditor de obras públicas, a gente precisa ver, a gente precisa saber exatamente que o projeto executivo ele pode ser dispensado, existe uma hipótese que ele pode ser dispensado, que é quando a gente tem esse estudo técnico preliminar dizendo que não vai ter prejuízo, né? Se a gente não tiver o projeto executivo, tá? Então vamos lá, a questão do SEBRASP 2020, que diz: o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, objeto da licitação, elaborado com base em indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução é definido pela lei de licitações como. E aí? Nível de precisão adequado para caracterizar obra ou serviço. Que a gente acabou de ver. Projeto básico. Então, falou que tem um nível adequado de precisão para caracterizar a obra ou serviço, projeto básico, tá, gente? E aí ele assegura viabilidade técnica, tem tudo isso na definição do projeto básico. Ele assegura a viabilidade técnica, o adequado tratamento ambiental, a avaliação do custo da obra, a definição dos métodos e do prazo de execução. Tudo isso é possível fazer com o projeto básico. E aí, a lei também traz ali, elenca quais são os elementos que estão dentro do projeto básico. Tá? Então, a gente tem levantamento topográfico, sondagem, soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas. Existem vários, tá? Não vou entrar, novamente, não vou entrar nos pormenores aqui, mas é interessante que vocês façam a leitura desses elementos que são obrigatórios para o projeto básico, está no artigo 6º, foi o que eu falei, artigo 6º traz as definições, tem vários desses trechos importantes, tá? Então, leio também definição do projeto executivo, definição do anteprojeto, o que tem que conter dentro do anteprojeto, tá? Termo de referência, definição de termo de referência, deem uma olhada nisso, que a gente não consegue falar de tudo, mas estou dando a deixa aí para vocês verem isso. Mais uma questão aqui de 2022 fala: de acordo com a Lei 14.133, na instrução do processo licitatório, a definição do objeto para o atendimento da necessidade será feita por meio de. Aí ele traz algumas alternativas. Já vou adiantar para vocês, nossa resposta está na alternativa D: termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo conforme. Artigo 18, gente, que diz: a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve se compatibilizar-se com o plano de contratações anual, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias. Compreendidos. Aí tem alguns itens ali que vão compor essa fase preparatória.
E entre eles está a definição do objeto para atender a necessidade da administração. E como você define o objeto? Por meio do termo de referência, por meio do anteprojeto, do projeto básico, do projeto executivo, conforme cada caso. Então, esses são os instrumentos que a gente pode se valer para definir o objeto que a administração quer contratar, tá? Então, isso está previsto no artigo 18, que fala da fase preparatória, que é quando a gente prepara esses projetos, prepara o edital de licitação, tá? Então, aí nosso gabarito letra D de dado. Fechamos licitações, galera. Vamos agora partir para contratos. Tá? Contratos é um assunto muito extenso, mas a banca, né, a Sebrasp, ela costuma cobrar mais a parte de licitações do que a parte de contratos. Eu trouxe aqui pontos mais relevantes, tá? Para a gente poder esmiuçar. Então, a gente tem ali a parte de conceitos, características e requisitos, algumas peculiaridades, formalização, execução e controle, revisão e rescisão. Não vamos abordar tudo, tá? Como eu falei, estamos fazendo apostas, peguei pontos mais relevantes. Então, dentro de contratos administrativos, quais são as características, né? Ah, fez a licitação, então vai contratar diretamente, vai celebrar um contrato com um terceiro. Como que é feito esse contrato, que é chamado de contrato administrativo? Né? A administração, gente, ela é o poder público. Ela tem prerrogativas especiais. É diferente de um contrato na esfera privada, que é regido pelo direito civil. Então, você tem dois particulares que vão firmar um contrato entre si, eles vão chegar ali num acordo, vão discutir as cláusulas, vão tentar atender ambos os seus interesses, né? Agora, quando a gente tem um contrato administrativo, ele tem uma espécie de. Ele tem uma cara de contrato de adesão. Contrato de adesão é quando você já tem um contrato todo pronto, todas as cláusulas prontas, e você simplesmente diz se você aceita ou não. Você não tem que ficar ali debatendo, discutindo o que pode mudar, o que pode ser melhor. Não. As cláusulas já estão dadas, o contrato já está dado, você diz se aceita ou não. Isso é um contrato de adesão. E o contrato administrativo ele tem muito essa cara. A administração determina as regras e os interessados, né, os particulares, vão dizer se eles querem fazer esse negócio com a administração, se querem fechar esse contrato ou não, tá? Então, a administração atua como poder público, ela tem prerrogativas, ela tem são as chamadas cláusulas exorbitantes, que é quando são os poderes que a administração tem como poder público, né, que é hierarquicamente, né, acima do poder particular para atender a finalidade pública. Então, outra característica, atender a finalidade pública. Em regra, os contratos são escritos, mas nós vamos ver o caso em que pode ser verbal, tá? Sem nenhum termo escrito. Eles seguem um procedimento legal, obviamente, né? A gente tem todo um procedimento certinho definido na lei para que eles sejam realizados. Eles têm características de mutabilidade, eles podem ser alterados. Então, principalmente a administração pode alterar de forma unilateral o contrato. Então, eles não são imutáveis, tá? Contratos administrativos são mutáveis. Eles têm natureza de contrato de adesão, que foi o que eu disse, né? Eles simplesmente, ele já está prontinho ali, não tem o que discutir com o particular só vai dizer se ele quer ou se ele não quer. E a minuta desse contrato, ela tem que constar obrigatoriamente no anexo do edital. Então, quando o edital de licitação é publicado, tem que ter uma minuta do contrato lá para que os interessados já possam ver como que vai ser esse contrato, tá? E a natureza intuito personae, que chama, né? Um termo aí do latim, do direito, que quer dizer o quê? O contrato, gente, quando ele é celebrado entre a administração e o terceiro, ele é pessoal. A administração está contratando com uma pessoa específica, né? Seja ela uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas ele está contratando com alguém específico. Então, tem uma característica pessoal ali, né? Ela não está querendo contratar com outras pessoas. Mas, apesar dessa característica do intuito personae, é possível subcontratar, como a gente já tinha falado em outros momentos anteriores na aula. A subcontratação é admitida, a administração tem que autorizar e tem que estar ali previsto em cada caso qual o limite. Pode ser até total, tá? Existe uma hipótese em que a subcontratação pode ser total, mas isso não tira a característica de ser pessoal o contrato administrativo, ele tem essa natureza pessoal. E aí o contrato verbal que eu falei para vocês, né? Em regra, o contrato administrativo é escrito, mas ele é verbal na hipótese de pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, que são
serviços de até 10 mil reais. Então, pequenas compras ou pronto pagamento de até 10 mil reais. O que seria um pronto pagamento? É quando você não vai fazer todas as etapas de pagamento que a administração geralmente faz, né? Que você vai executar, você vai empenhar, enfim, fazer todo aquele procedimento para você conseguir pagar. Não, é um pronto pagamento. Digamos que fura um pneu no meio da estrada, você precisa trocar aquele pneu para que digamos, a viatura oficial do órgão retorne, né, porque ela não fique no meio da estrada. Você precisa, naquele momento, fazer o pagamento daquele serviço para consertar aquele pneu, trocar aquele pneu e concluir a viagem, por exemplo. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Isso é um pronto pagamento que você fazer na hora, não tem como você mandar para alguém para empenhar e aí vai análise da despesa, não. Então, se você tem esse tipo de situação e seja até 10 mil reais, você pode simplesmente fazer um contrato verbal, tá? Ele é válido tanto quanto um contrato escrito, tá? E qual que é a divulgação desse contrato? A gente tem regras, prazos para divulgação, 20 dias úteis, no caso do edital do contrato de licitação, e 10 dias úteis se for uma contratação direta, né? Então, você tem que fazer a publicação, né, no PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, 20 dias úteis para quando tem a licitação, né? E 10 dias úteis se você contratar diretamente. Qualquer hipótese de contrato direto, tá, gente? Seja de exigibilidade ou seja dispensa, que a gente tratou anteriormente. Agora, os prazos mudam se a gente vai falando de obra, tá? Então, se for um contrato que trata de obra, aí a gente tem um prazo para divulgar o que está sendo acordado, né, no contrato, depois um prazo para divulgar, publicar o que foi efetivamente executado. Então, 25 dias úteis depois que você assina o contrato, você vai divulgar ali os quantitativos, os preços que foram acordados, e 45 dias úteis após a conclusão desse contrato, em até 45 dias úteis, você publica exatamente os quantitativos e os preços que foram executados, tá? E nesse caso das obras, né, a divulgação do contrato, ela não precisa ser não precisa ser pelo portal nacional, ela pode ser pelo site oficial, o sítio eletrônico oficial daquele órgão, daquela entidade, tá? E aí a gente tem a hipótese, e se o licitante vencedor não assinar o contrato, né? A gente fez um processo de licitação, a gente fez todas as etapas, o edital, julgou, depois do julgamento fez a habilitação, tal. Temos um vencedor. E aí vamos assinar o contrato e o cara, né, o vencedor ali, o licitante que ganhou aquele processo licitatório, ele não assina o contrato, por qualquer motivo que seja. O que acontece? O que a administração pode fazer? Então, ela não deve, tá, gente? Ela não é obrigada. Se ela quiser, ela simplesmente encerra o processo licitatório e toca para frente. Pode abrir outro no futuro ou não, mas ela pode, se ela quiser, convocar os remanescentes, é o pessoal que ficou na lista. Então, ela vai chamar na ordem de classificação para que eles cumpram a proposta de quem venceu. Né? Então, olha, segundo lugar, vem aqui, você quer executar esse objeto nos termos do primeiro lugar. Então, eu não quero, passa para o próximo. Terceiro lugar, você quer executar esse objeto nos termos do primeiro lugar? Quer ou não quer? Então, ele vai fazendo isso por ordem de classificação. Se ninguém quiser, então vamos dizer assim, ninguém concordou em fazer de acordo com a proposta do vencedor. Aí ele pode convocar de novo, na ordem de classificação, para negociar melhores condições. Então, olha, vamos lá, vamos negociando aqui. E aí vai chamando um por um na ordem de classificação para negociar. Se não tiver acordo entre a administração e os remanescentes nessa negociação, aí ele vai convocar de novo, na ordem também, para que eles executem de acordo com suas próprias propostas. Então, segundo lugar, você tinha apresentado essa proposta aqui no valor X, quer fazer, então, nesse seu valor mesmo? Então, ele vai chamando a ordem de classificação para cada um, para ver se quem quer executar de acordo com sua própria proposta. Pode acontecer, gente, de ninguém aceitar, tá? Mesmo porque por muitas vezes já passou muito tempo, a empresa já está, de repente, em outro processo, não tem interesse. Então, existe a hipótese dos licitantes não aceitarem, né? Então, a administração vai executando essa etapa, tá? São essas 3 etapas aí que a lei de licitações menciona para gente. Caso, durante a ação, o contrato ser extinto,
ser rescindido, né? Rescisão, alguma coisa aconteceu, né? Ou sei lá, vou dar uma hipótese aqui, o licitante, né? Quem estava executando aquela obra ali, a empresa faliu. Então, o contrato ele foi rescindido, foi extinto, acabou. Que a administração pode fazer? As mesmas regras que eu acabei de mencionar para vocês. Pode chamar os remanescentes na ordem de classificação para que eles executem, tá? Para contratar esse remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, tá? Seguindo essas mesmas regras aqui que eu acabei de falar para vocês. Então, temos aqui uma questão da Sebrasp de 2018 para um cargo de auditor do TCM da Bahia. A empresa X, contratada após processo licitatório na modalidade de concorrência, com o objetivo de reformar imóvel pertencente à administração pública, deixou de realizar 30% da obra licitada, que equivale a 250 mil, em decorrência de graves problemas financeiros. Nessa situação hipotética, conforme a previsão da Lei 14.133, para a contratação de nova empresa para finalizar a obra remanescente, letra A, pode-se dispensar a licitação desde que contratada a empresa classificada em segundo lugar no processo licitatório original. Letra B, deve-se realizar novo processo licitatório na modalidade de concorrência. Letra C, deve-se realizar novo processo licitatório na modalidade de convite. Ou letra D, pode-se optar pela contratação direta, por configurar hipótese de inexigibilidade de licitação. E letra E, pode-se dispensar a licitação, desde que obedecida a ordem de classificação e mantidos os termos oferecidos ao licitante vencedor. Nesse caso, gente, trazer para vocês o artigo 89, que traz ali no parágrafo 7º o seguinte: será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos parágrafos 2º e 4º. E aí, os critérios do parágrafo 2º e 4º foi o que a gente acabou de ver, que são essas etapas, né? Ó, é facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar, ou não retirar o instrumento equivalente no prazo das condições estabelecidas. Então, a administração pode, é facultado a ela convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo vencedor. E aí, ele traz no outro parágrafo falando, ó, se nenhum dos licitantes aceitar essa contratação nesses termos, aí a administração pode convidar os remanescentes para obtenção de preço melhor e também, ó, adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes quando frustrada a negociação de melhor condição. Então, ele tentou negociar melhores condições, não deu certo a negociação, então ele pode convocar para conseguir contratar esse remanescente de acordo com as ofertas que os remanescentes já haviam oferecido antes, tá? Então, com isso, gente, com essas regras, então, a gente consegue responder aqui essa questão, que a letra E. Pode-se dispensar a licitação, desde que você obedeça a ordem de classificação, né? Vai sempre chamando de acordo com essa classificação, e mantidos os termos oferecidos ao licitante vencedor. Então, primeiro você vai chamar na ordem de acordo com a proposta do primeiro lugar. Então, por isso que aí nosso gabarito fica na letra E, certo? E com isso, encerramos aqui a nossa revisão final. Eu desejo uma excelente prova para vocês, que vocês consigam colocar todos os conhecimentos adquiridos aí ao longo dessas semanas, desses meses em que vocês estão empenhando esse esforço para poder fazer e chegar nessa prova da melhor forma. Então, muita tranquilidade, concentração, né? Acho que é muito importante trabalhar a cabeça nessa reta final para que vocês cheguem com a cabeça o mais fresca possível, mais tranquila possível, para que vocês tenham, né, calma e tranquilidade para colocar realmente o conhecimento de vocês na prova, e estaremos aqui na torcida, certo? Obrigada aí pela companhia de vocês e até a próxima.